Agora eu vou falar para vocês sobre a cultura visual e vou começar contextualizando de onde ela surgiu. A cultura visual começa a ser falada principalmente em países de língua inglesa, ou seja, Inglaterra e Estados Unidos. Na Inglaterra, por exemplo, os estudos culturais eles são um campo interdisciplinar e eles vinculam várias áreas do conhecimento, como por exemplo a economia política, a sociologia, a teoria cultural, a antropologia cultural, entre outros. Nos estudos culturais, por exemplo, na Inglaterra, o que eles começam a rever é a história tradicional da arte. E eles começam a pensar que existe uma outra história que seria a história cultural da arte. Eles afirmam que a história da arte ela é eurocêntrica, masculina, branca e que ela produz uma linearidade que não contempla outras histórias. Onde está, por exemplo, a história da arte que abrange a produção feminina, não só artística, mas teórica também. Já no campo da sociologia, os teóricos começam a se perguntar sobre a diferença entre alta cultura e baixa cultura, pensando principalmente na questão da cultura popular. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa discussão ela está dentro das academias, ou seja, na universidade, e ela acontece dentro do campo da história da arte. O que esses teóricos da cultura visual estão propondo é para ampliar os referentes da história da arte com os quais a gente trabalha. Eles acham que a gente também tem que trabalhar com os referentes da cultura visual e com os referentes visuais que formam parte da vida dos nossos alunos. Eles também questionam o modo como nós abordamos a disciplina. E eles se perguntam, como a gente pode fazer para construir conhecimento além daquilo que nós sabemos? E então o que eles propõem é que a gente vá além do objeto e a gente comece a se perguntar a partir dos sujeitos com os quais a gente trabalha. É importante entender que a cultura visual ela não vai contra a história da arte, muito pelo contrário. Quando a gente junta, por exemplo, a cultura popular no nosso ensino da arte, a gente está tornando esse sistema permeável a outras culturas dentro da sala de aula. Neste slide, por exemplo, a gente pode ver algumas outras referências com as quais a gente pode trabalhar com os nossos alunos. Como, por exemplo, o lugar onde os nossos alunos moram. O que eles têm na parede? Eles têm quadros, eles têm cartazes, pôsteres, têm fotografias da família. Outro referente, por exemplo, são as camisetas que a gente usa. Que estampas que elas têm? Por que será que eu pus aquela camiseta aquele dia? E os grafites na rua? De que modo a gente conversa com eles? E também tem a questão da própria cultura com as quais a gente se relaciona todos os dias. A cultura indígena, a cultura popular, o artesão, a cultura africana. Como a gente trabalha esses referentes nas nossas aulas? Nós podemos pensar, por exemplo, na questão da intertextualidade, que é uma palavra muito contemporânea, que é quando a gente pensa em vários textos juntos. Quais são esses vários textos? Os vários textos são as várias referências que a gente tem dentro de sala de aula. São as várias histórias que os alunos podem contar olhando um mesmo objeto. Tem também a questão da apropriação. A apropriação é tradicional dentro da história da arte. Os artistas se apropriam de outras obras da história da arte para poder fazer a sua. E como nossos alunos se apropriam daquilo que eles estão vendo? Como eles contam essa outra história a partir daquilo que eles veem? Uma outra questão muito importante dentro do campo da cultura visual é a interdisciplinariedade. A interdisciplinariedade propõe que a gente pense na construção do conhecimento de forma globalizada e que a gente estabeleça diálogo entre as várias áreas do conhecimento, rompendo com essa estrutura escolar que a gente tem hoje, que coloca cada matéria dentro de um quadradinho. E uma última questão no campo da cultura visual é a questão da subjetividade, de nós deixarmos os nossos alunos entrarem com os seus contextos históricos e pessoais dentro da sala de aula. Isso pede, por parte do professor, uma mudança daquele conteúdo que ele queria ensinar para o que os nossos alunos querem aprender e como eles se relacionam com aquilo que eles estão vendo. Que histórias eles podem contar e também de que maneira eles se apropriam daquilo que eles estão vendo.
No slide, por exemplo, a gente vê duas imagens. A Última Ceia do Da Vinci, por exemplo, é uma imagem muito conhecida por todos. A maioria das pessoas, por exemplo, não sabe que essa pintura foi feita diretamente na parede e ela está num refeitório. No entanto, essa imagem tão conhecida foi apropriada, por exemplo, por uma marca de roupa para fazer uma propaganda. Vocês acham, por exemplo, que os nossos alunos conhecem a imagem do Da Vinci? E de que maneira você acha que eles se relacionam com essa imagem da marca de roupa que a gente vê aqui? O que para eles fica marcado nessa imagem? Será a referência do Da Vinci? Ou será só um grupo de pessoas em volta de uma mesa usando umas roupas legais? A subjetividade dentro do campo da cultura visual relaciona diversas histórias, culturas, identidades e tecnologias e tem em conta os aspectos socioculturais que conformam as representações visuais e as identidades com as quais se está trabalhando. A cultura visual em relação à abordagem triangular, o que ela pretende é mudar o ponto de partida do nosso trabalho em sala de aula. A gente não mais trabalha desde o objeto e a gente começa a trabalhar a partir dos sujeitos envolvidos naquela ação. A partir dessas referências, eu pergunto para vocês, como vocês fariam para começar a aula de vocês a partir da subjetividade dos seus alunos?